Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Vamos ler o versículo 22. Acharam aí? Cantamos aleluias. Cantamos aleluia. Acharam? Atos capítulo 7, versículo 22, está escrito assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre mente de escravo. Porque o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus, passaram pelas águas, tomam santa ceia, são fiéis dizimistas e ofertantes, vêm para os cultos, mas não vive aquilo que Deus tem para ela. E parece que Deus não está fazendo nada. Mas o problema não está em Deus, nem na sua palavra. O problema é que tem muitas pessoas dentro da igreja que têm uma mente de escravo. Ela continua escrava pela mente. E uma mente escrava aprisiona o corpo, ou seja, aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. É como tem um ditado que diz: não adianta tirar o povo do meio de uma favela, se você não tirar a favela do meio do povo. Uma pessoa que tem uma mente de escravo, por exemplo, não que seja isso uma regra para todos, mas é só um exemplo. Se a pessoa ela mora, por exemplo, em uma favela e coloca ela em um bairro mais nobre, as pessoas que estão com a mente de escravo vai tornar um bairro nobre em uma favela. E há muitas pessoas dentro da igreja que não estão alcançando aquilo que Deus tem para ela. A culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra, a culpa não é da igreja, a culpa é da mente da pessoa. E Deus quer que a nossa mente seja uma mente liberta para entender aquilo que Deus tem para nós. Por isso que Deus tirou Moisés, e nós lemos o texto, vou ler de novo, o versículo 22. E Moisés foi instruído, ensinado em todas as ciências do egípcio. Moisés estudou tudo. Moisés aprendeu sobre tudo. Tudo que se ensinava no Egito, Moisés aprendeu. Deus tirou Moisés da escravidão, porque ele nasceu no meio da escravidão, e vai colocar ele no meio de uma instrução. Para quê? Para que Moisés crescesse, não com uma mente de escravo, como o seu pai, como os outros da sua casa e da sua família e do seu povo. Porque a pessoa que tem uma mente de escravo, raramente ela vai ser liberta. Então Deus tira Moisés, coloca Moisés dentro do palácio de Faraó, e ele vai aprender sobre tudo. Então Moisés tem uma mente diferenciada daquele povo. Moisés tem uma mente diferenciada. Moisés tem uma visão diferenciada. Moisés tem um entendimento diferenciado. E isso irá fazer toda a diferença. E Deus quer usar pessoas assim. E eu quero te mostrar aqui um tipo de pessoa, ou uma pessoa que tem uma mente de escravo. Abra por favor em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Deixa eu te mostrar uma pessoa que tem uma mente de escravo. Vai lá para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. É o quarto livro da Bíblia. Olha como, quero te mostrar uma diferença.
Uma pessoa que tem uma mente escrava é uma pessoa que é assim, ó. Números capítulo 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros ou das verduras, das cebolas e dos alhos. Esse povo, ele está agora, estão no deserto. E uma pessoa que tem uma mente de deserto, uma mente de escravo, na hora do deserto, na hora da luta, na hora do problema, ela lembra do passado. Como é que você identifica uma pessoa que tem uma mente escrava? É que ela vive lembrando do passado, principalmente das coisas ruins, principalmente daquilo que vivia atrás, principalmente daquelas coisas que antes era uma angústia, que antes era um sofrimento, mas na hora da tribulação ela começa a lembrar, e ela traz a memória. Aquele povo estava escravo no Egito. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo que o povo chorava, em aflição, em angústia, clamando para que Deus livrasse eles. E Deus livrou. E aquele povo agora está no deserto. E por que eles estão no deserto? Para chegar na terra prometida tem que passar pelo deserto. Mas uma pessoa que tem mente de escravo, ela vai lembrar das coisas passadas quando ela está principalmente no deserto, quando ela está na luta, quando ela está na tribulação. Porque muitos casamentos irão fracassar ou estão fracassando porque na hora do aperto, porque num casamento há tribulação, há luta, ou seja, as panelas de vez em quando voam ou não voam. Mas tem pessoas que começam a trazer o passado. Eu lembro quando você era assim. Aí fica botando o dedo na cara do outro, lembrando do passado. Irmãos, você está querendo trazer o passado para o teu presente que não está lá, essas coisas. Olha para alguém e diz assim, não vai dar certo. Ou seja, aquilo que já fez, aquilo que errou, e a gente tem que esquecer as cebolas. Esquece as cebolas, esquece os pepinos, esquece o passado. Mas uma pessoa que tem uma mente de deserto, ela não tem um bom presente, não terá um bom futuro. Por quê? Porque ela vive do passado, vive lembrando do passado. Eu conheci uma senhora que ela disse para mim, pastor, eu me arrependo tanto. Eu poderia hoje ter uma vida melhor, ter uma aposentadoria melhor, mas porque eu tomei uma atitude há 20 anos atrás, olha como a minha vida está. E aí eu disse para ela, olha, esqueça o passado, já errou, já derramou leite, não tem mais jeito. Comece a olhar para o seu presente e para o seu futuro. Mas aquela mulher, ela não deu atenção a mim, porque ela prefere dar atenção, não deu atenção a mim para aquilo que eu falei, porque ela preferia ficar lembrando dos seus erros do passado, irmãos. E pode ver que uma pessoa que geralmente ela está escrava, ela tem essa mente, lembrar do passado. E o que é pior, geralmente das coisas ruins, geralmente daquilo que aprisiona, geralmente daquilo que coloca como um cárcere. E tem gente que vive encarcerada dentro da igreja por causa que a sua mente vive lembrando principalmente das coisas erradas do passado. A palavra já está dizendo passado. Olha para alguém e fala assim, passou. Lógico, tem coisas que a gente vai trazer em memória para não praticar, principalmente, irmãos, os erros a gente tem que trazer em memória para não fazer a mesma coisa. Mas esse povo foi tirado do Egito, foi levado em direção à terra prometida, mas agora está no deserto, e no deserto está lembrando do passado. Lembramos
lembra do passado de dor, dos traumas da vida. Eu conheci uma outra pessoa que disse assim: ainda dói quando eu vejo o meu pai, porque ele deu uma surra em mim quando eu era criança. Aí eu olhei para a vida daquela pessoa e disse assim: por isso que e pensei, né? Por isso que você vive aprisionada. Porque é gente que vive aprisionada nos traumas, nas decisões erradas, naquilo que já passou. Tem gente que tem a mente igual a mulher de Ló. Você conhece a história da mulher do Ló? Os anjos foram tirar eles, Ló, a esposa e as filhas de Sodoma e Gomorra, porque seria destruída. Ló correu para a caverna, as duas filhas atrás, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás, e Deus disse: não olhe para trás. E aquela mulher olhou para trás, porque ela estava apegada no passado, naquilo que ela tinha. Ou seja, ela tinha uma condição financeira boa, ela era madame naquela cidade, ela tinha status, e agora ela está fugindo. Mas ela olhou para trás e a Bíblia diz que aquela mulher virou uma estátua de sal. Ou seja, trazendo para a nossa vida, quando eu vivo olhando para o passado, eu paraliso, porque eu paro de olhar para a frente. Amém. E a pessoa que tem uma mente de escravo, ela vive querendo olhar para o passado. E eles fizeram isso. No versículo 6: mas agora nossa alma se seca, coisas nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Tem um maná. Quem deu o maná para aquele povo? Deus. Às vezes, numa transição, Deus vai permitir só o maná na sua vida, o pão e a água. E às vezes a pessoa fica lembrando da vida boa que teve atrás e começa a reclamar. Segunda característica de uma pessoa que tem uma mente de escravo: ela tem medo para conquistar as coisas. Ela tem medo de conquistar as coisas. Ela tem medo de querer algo maior. Ela tem medo de avançar, porque a mente dela é mente escrava. Veja o capítulo 11 e o versículo 31. Números 13, não é 11, 13. Números 13, 31. Deus disse: vão olhar a terra que eu prometi para vocês, aquela terra que eu disse que é uma terra boa, e mana leite e mel, e eu tenho dado para vocês. E quando aquele povo passou 40 dias rodeando a terra, eles observaram que aquilo que Deus falou era verdade, mas também dentro daquela terra havia 7 nações. Quantas nações? 7 nações que eles teriam que enfrentar. Primeira lição que nós aprendemos aqui: Deus tem terra prometida para você. Vou repetir: Deus tem terra prometida para você, e quem entendeu diga amém. Deus tem terra prometida para você, mas também tem gigantes que você vai ter que enfrentar. E porque Deus não dá nada de graça para ninguém. É onde muito crente está quebrando a cara, que acha que Deus vai dar tudo, simplesmente tudo de graça, sem esforço. Não, meu amigo, você vai ter que enfrentar as nações, as lutas, as dificuldades que estão ali dentro. Mas a pessoa que tem uma mente de deserto,
capítulo 13 de Números, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Primeira lição que nós aprendemos: a pessoa que tem uma mente de deserto, ela é sempre mais fraca de todos. Ou tudo é mais forte do que ele, do que ela. O que é que ela está vendo? Dificuldades. É uma pessoa que só vê dificuldade. Eu gosto de falar, a pessoa que tem uma mente de vencedor, de conquistador, ele quer alcançar coisas melhores, quer ou não quer? Falando, por exemplo, em vida financeira, aquele que tem uma mente de conquistador e vive do aluguel, ele sonha em ter o quê? Uma casa, um apartamento, sair do aluguel e conquistar a sua casa própria. Mas aquele que tem uma mente de escravo, de derrota, ele começa a dizer: mas e se eu perder o emprego? Se a crise aumentar? Se eu ficar doente? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E se acontecer? A pessoa nunca vai conquistar nada, porque ela tem medo. O medo impede você de alcançar. A pessoa, ela vive pegando ônibus, trem, outro transporte, mas o conquistador, ele tem um sonho de conquistar um carro, de melhorar. Mas aquele que tem uma mente de escravo, ele diz: para que carro agora? Aí vem de novo: e se? E se? Olha para alguém e diga assim: e se? Não faz nada. E se é uma coisa inútil na nossa vida. Mas aquele que tem uma mente de escravo, ele coloca o e se na frente. E se acontecer isso? E se fizer aquilo? Então a pessoa que tem uma mente de escravo, ela vai se acomodar naquilo. Às vezes ela recebe uma proposta, por exemplo, de negócios, tem um sonho de crescer, de se tornar um empresário, um empreendedor, ou de conquistar qualquer outra coisa. A pessoa que tem mente de deserto, ela vai preferir olhar para o seu saláriozinho, no seu empreguinho, do que querer dar um passo um pouco mais largo, para alcançar algo maior. Aquele que tem uma mente de escravo, ele vai ficar sempre no mesmo lugar, na zona de conforto. Deus não te chamou para ficar na zona de conforto. Foi isso que Deus falou para Abraão: Abraão, saia da sua zona de conforto, saia da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi, porque Abraão tinha uma mente de conquistador. Amém. Amém. E às vezes está dentro de casa, tem um que tem uma mente de conquistador, outra mente de escravo. Outro vamos e outro puxando o outro para trás. Cuidado, irmãos, para que essa mente de escravo não venha atrapalhar. Que é o que eu acabei de falar aqui no versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado, pelo qual passamos a espiar, terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. A mente de escravo, ele não avança, ele não conquista nada, ele vai ficar sempre da mesma forma e da mesma maneira. Amém? Porém, vem uma terceira coisa, que aquele que tem uma mente de escravo, ele vive reclamando da vida, reclamando no trabalho, ou do trabalho. Já vai trabalhar reclamando. Você conhece alguém aí, Vaz? Vive murmurando que ganha pouco, que é isso, que é aquilo outro,
que aquilo outro, mas não dá o passo para conquistar. Tem que dar o passo para conquistar. Olha para alguém e diz assim: tem que dar o passo para conquistar. Senão você fica no seu cantinho só murmurando, só reclamando. Números 21, versículo 5. E quando nós começamos a murmurar, olha o BO que a gente entra aqui, ó. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Vamos lá. Quem tirou o povo do Egito? Deus, sim ou não? Quem levou o povo para o deserto? Deus. Quem estava dando maná para o povo? E quem está reclamando? E está reclamando de quem? Deus estava guiando o povo estava reclamando. E o que tem de crente, e eu me incluo nessa também, a gente está aprendendo, porque a gente às vezes olha para as circunstâncias, olha para o que está acontecendo e diz: Senhor, e agora? Mas Deus estava trabalhando naquele povo, para aquele povo estava. Deus está trabalhando para mim, por mim e por você também. E nós temos que ter cuidado para não viver murmurando. Às vezes você está ali naquela situação, Deus abre uma porta para você. É uma porta que precisa dar um passo. Mas se eu não der o passo, como é que Deus vai abrir mais portas? Aí eu prefiro ficar murmurando da vida. Eu tenho que ter esta visão, esse entendimento. Amém, igreja? E uma pessoa que vive murmurando é porque ela é uma pessoa acomodada. É uma pessoa o quê? Acomodada. O acomodado é assim: ele não faz nada e vive reclamando. Ele não dá o passo, ele não vai para cima, ele não conquista nada, mas ele vive reclamando. Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 1. O povo agora está no deserto e já faz 40 anos. Quantos anos? E 40 anos reclamando. 40 anos reclamando no deserto, e ficaram lá, porque se acomodaram. A pior coisa que tem, meu amigo, minha amiga, é você se acomodar com o deserto que está na sua vida. O que isso quer dizer? Eu posso hoje estar no deserto, mas eu quero alcançar a terra prometida. Eu estou no deserto, mas eu quero a terra prometida. Eu estou doente, mas eu quero a minha cura. Eu estou com problemas financeiros, mas eu quero comer o melhor dessa terra. Hoje está dando tudo errado, mas eu quero que amanhã dê tudo certo. Mente de conquistador é assim. Mente de escravo é: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sai para lá, Gabriela. Ó céus, ó vida. Essa é a pessoa que tem uma mente de escrava. Aí Deus chegou, 40 anos depois, Deus chegou para aquele povo e disse assim: rapaz, mas que povo, hein? Misericórdia. E olha o que Deus disse no versículo 6 do capítulo 1 de Deuteronômio: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste
monte. 40 anos o povo dando volta no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. E Deus falou assim: rapaz, tem tempo demais aqui, eu tenho uma terra boa, que mana leite e mel lá na frente. Mas o povo já estava acomodado. Não se acomode com as derrotas da sua vida, com os fracassos, com as quedas, nem com as frustrações e nem com os desânimos. Faz parte. Nós vamos ter quedas, nós vamos ter frustrações, nós vamos ter desânimos, nós vamos ter derrota. Mas como eu tenho falado, levanta, bate a poeira, vai de novo. Porque se você acomodar, você vai montar sua tenda e vai ficar ali durante anos. Amém, igreja? Eu não posso ser acomodado. Você não pode ser acomodado. Nós temos que pensar em coisas grandes. Amém? Moisés, ele tinha uma mente de vencedor. Vai para Hebreus. Hebreus. Estou terminando. Abre aí em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Eu te mostrei aqui pessoas com mente de deserto. Deus tirou Moisés. Moisés não tinha essa mente de deserto, de escravo. Tinha mente de campeão, de vencedor. Hebreus capítulo 11. Acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés morava onde, gente? No palácio. Para que melhor lugar para se morar? No palácio. Não existe. Ele tinha tudo de bom e de melhor. Mas ali, Deus o levou para ali. Mas ali não era o lugar que ele deveria permanecer. Porque Deus tinha um propósito diferente. E Moisés, ele não se acomodou em ficar no palácio. Ele não se acomodou. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Uma pessoa que tem visão, ela sabe que Jesus tem coisas maiores para dar do que o mundo. As pessoas que têm visão, ela sabe que Deus, que os céus, que aquilo que o Senhor tem é maior do que aquilo que o mundo pode dar, pode oferecer. Amém? Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele estava contemplando coisas maiores. Ele estava contemplando o invisível, porque a Bíblia diz que Moisés ia também pela fé. Quem vai pela fé vai contemplar o invisível, aquilo que ninguém mais vê, mas ele está enxergando pela fé. E como você enxerga coisas grandes, Deus vai dar segundo aquilo que você vê, aquilo que segundo você enxerga. Amém? Moisés tem uma mente liberta, de campeão, de vencedor. E foi isso que Jesus fez conosco. João capítulo 8. João capítulo 8. Ache aí, por favor.
João, no versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então o segredo é conhecer a palavra de Deus, entender o que ela quer dizer para mim. Então quando eu conheço esta palavra, eu vou libertar dos grilhões das religiões, do achismo, das crendices. Eu vou me libertar de tudo isso, porque a palavra de Deus, ela nos liberta profundamente. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é que nos liberta das mãos de Satanás. Amém? Para que nós venhamos ter a mesma mente dele, a mente de campeão que Jesus tem, a mente de vencedor. Para terminarmos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. No versículo 16, diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repita comigo: eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente escrava? É uma mente aprisionada? É uma mente de campeão? É uma mente de vencedor. Quando eu coloco isso na minha mente, quando eu aprendo que Jesus passou, porque só você passou por aperto? Jesus passou por aperto. Jesus passou por zombaria, Jesus passou por traições, Jesus passou por perseguições, Jesus passou por falsidades, Jesus passou por tudo, enfrentou o diabo, enfrentou o inferno e venceu, porque a visão dele era maior, a mente dele era uma mente maior, e é isso que ele nos ensina. Se eu quero vencer, eu preciso aprender a passar pelas frustrações, pelos desânimos, pelas traições, pelas angústias, pelo deserto, e enxergando que o Senhor tem uma terra boa, que mana leite e mel, uma vida de paz, de bênção e de vitória nessa terra, e no final uma vida eterna com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. Fica de pé e aplaude Jesus bem forte. Não tenha uma mente de escrava, mas tenha uma mente no Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada, meu Deus. O Senhor já libertou cada pessoa que está aqui. E nós não podemos ter uma mente aprisionada por medos, por fobias, por traumas, por traições, por frustrações. Não, o Senhor já nos libertou do passado e nos fez uma nova criatura. E nós queremos ter essa mente, como Paulo disse, olhando para o alvo, correndo para o alvo, a fim de alcançar a promessa. Então, meu Deus, que eles venham sair daqui hoje com a mente renovada, com uma mente fortalecida, para vencer todas as lutas, desertos, problemas e dificuldades, e que no final, meu Deus, o Senhor venha dar vitória para cada um deles nessa terra, e depois a recompensa celestial
para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho uma mente de campeão, de vencedor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aplaude mais Jesus, porque Ele é bom.